Olá e bem-vindos de volta ao curso de Metodologia e Didática do Ensino Superior. Essa é a nossa aula de número 3, em que nós vamos falar um pouquinho sobre a educação do futuro. Então, eu gostaria de convidar você a pensar um pouquinho sobre a nossa pergunta inicial: como a educação está se adaptando às mudanças tecnológicas e geracionais que nós temos vivenciado hoje? E como objetivo de aprendizagem, nós vamos abordar um pouquinho qual é o perfil da chamada geração Y e quais as características da educação em 2030. Eu queria que você olhasse para essa imagem, nesse primeiro slide, e que pensasse um pouquinho sobre a mudança de perfil geracional que nós vemos vivenciando nos últimos anos. O fato é que nós estamos diante de uma nova geração e de um novo tempo. Portanto, a educação ela não pode ficar obsoleta, ultrapassada com métodos tradicionais, ou mesmo não observando as transições tecnológicas e como elas estão afetando a maneira como as pessoas aprendem e interagem socialmente. Então, essa aula especificamente para nós compreendermos a necessidade das novas demandas na educação e como é que nós conseguimos propiciar uma interação ativa com os grupos diferentes que nós interagimos, de maneira que a assimilação da aprendizagem seja potencializada e seja numa linguagem que essa nova geração consiga compreender e consiga acompanhar. É interessante entender de que mudanças geracionais, elas aconteciam algum tempo atrás, talvez 100, 200 anos, a cada 25 anos. Ou seja, a cada 25 anos mudava-se uma geração. Hoje, nós consideramos que uma geração muda num período de 10 anos, que é o período em que um processo tecnológico é ampliamente alterado. Isso afeta a mentalidade, a forma como as pessoas vivem as suas vidas, a forma como as pessoas interagem umas com as outras. Então, a cada 10 anos, existe um novo perfil geracional sendo estabelecido. E nós começamos a observar essa mudança na chamada geração Y, que é uma geração que nasceu a partir da década de 80 e basicamente cresceu num ambiente onde a internet já era um dos principais canais de comunicação, cresceu usando mensagem de textos como forma de comunicação para interagir com outras pessoas e também vem com um novo padrão cultural e de relacionamento, e de mentalidade, maneira de interagir com outras pessoas que se diferem completamente de outras gerações anteriores. Os professores passaram por processos bastante complicados para começar a entender de fato essa nova geração, que hoje já está mais bem conhecida, mas que também está sendo transformada em novas culturas ou novos padrões na medida que a tecnologia vem avançando e vem mudando os hábitos das pessoas. Então é um fenômeno cultural que vem acontecendo nos últimos anos, em que essa geração, especificamente geração Y, ela é dotada de uma autoestima muito forte, ela é bastante focada nas suas metas, naquilo que ela quer, e ela trabalha com uma certa superioridade tecnológica. A geração Y, então, ela inaugura um novo grupo com uma nova demanda na educação. E a educação, de alguma maneira, vem tentado responder a essas novas demandas e essa nova interação que vem sido cada vez mais desenvolvida por institutos e também integrando diferentes ciências e áreas do conhecimento para poder responder de fato a uma educação do futuro ou uma educação para essa nova demanda tecnológica. Existe um perfil descrito pelo livro Millennium Leaders, de Wilder Scott, que descreve um perfil insubordinado, infiel e impaciente dessa nova geração chamada geração Y. E essa descrição, na verdade, fala sobre um perfil que gosta de uma interação online, uma interação em tempo real. Portanto, ficar sentado em fileiras, em longas exposições de um professor, não combina mais com o grau de interatividade que essa pessoa ou esse jovem pode experimentar. Então, é necessário entender essas mudanças, é necessário entender essas novas demandas para poder criar mecanismos de aprendizagem que correspondam a essa nova realidade. Eu quero convidar você a acessar na plataforma esse vídeo Did You Know?,
para entender as diferentes mudanças que nós estamos vivenciando e como é que elas estão afetando a maneira das pessoas interagirem e se relacionarem. Ao assistir esse vídeo, comente conosco num fórum e complemente um pouquinho as interações dos diferentes alunos, podendo construir um conhecimento coletivo a respeito do que você pensa sobre as mudanças tecnológicas ou a mudança do perfil geracional que nós vivemos nos últimos anos. Por fim, eu quero compartilhar com vocês esse documento que foi publicado pela ONU, chamado Millennium Project. E esse documento, na verdade, ele prevê como é que vai ser a educação em 2030. Então nós temos 11 pontos diferentes aqui para observar, começando com programas nacionais para a melhoria da inteligência coletiva. Ou seja, a inteligência coletiva vai ser medida dentro de um país. Assim como nós temos o PIB, que mede o produto interno bruto, ou seja, o que o país gera de riqueza, nós vamos ter um indicador que vai medir a inteligência de um país, somada. Isso é uma tendência que vai acontecer nos próximos anos. Nós vamos ter também o conhecimento e a aprendizagem just in time. Ou seja, eu preciso de um conhecimento que eu não tenho. Eu vou conseguir acessá-lo imediatamente aonde eu estiver com um recurso tecnológico. Então, a aprendizagem just in time é uma tendência também da educação do futuro. A educação customizada, ou seja, eu não vou precisar fazer longos cursos para poder aprender o que eu quero. Eu quero uma educação e um processo de aprendizagem que se adeque especificamente às minhas necessidades pessoais. Então isso vai ser possível a partir de novas plataformas e também de uma interação de inteligência artificial que já está em desenvolvimento e em muitos lugares sendo aplicada. O uso de simuladores também vai ser muito frequente. O uso de jogos como processo de aprendizagem. Lembrando que o processo de aprendizagem, o processo de aprender, ele é mais eficaz quando nós utilizamos uma ferramenta interativa, como um jogo ou um simulador. Então, simuladores vão ser cada vez mais frequentes como instrumentos e mecanismos de aprendizagem no futuro. A avaliação contínua para prevenir doenças mentais, isso também através de estudos genéticos. A genética vai ser um atributo importante para a melhoria da inteligência como um todo. Então já existem institutos especializados na genética do cérebro e também o papel da genética no processo de aprendizagem. E a grande pergunta é, será que eu posso transferir conhecimento geneticamente? Então existem estudos que estão trabalhando em cima desses recursos para que haja uma melhoria e de um desempenho da inteligência global ou coletiva através de aspectos genéticos. A inteligência artificial portátil vai ser uma realidade. Através do seu celular ou algum equipamento, você vai conseguir ter uma interação com um robô ou com uma inteligência artificial que vai poder te assessorar, vai poder te ajudar ou te orientar a respeito de alguma coisa que você precisa. Isso também envolve processos de aprendizagem que vão acontecer no futuro. O mapeamento completo das sinapses neurais, ou seja, como é que seu cérebro processa informações, como é que ele reage a certas emoções, a certos estímulos. Então, o mapeamento das sinapses também é um estudo que está avançado hoje e que vai fazer parte desse processo de aprendizagem. A Web 17.0, ou seja, uma internet muito mais potente daquela que nós conhecemos hoje, muito mais interativa, muito mais veloz, certamente vai viabilizar e possibilitar processos de aprendizagem que estão vindo para o futuro. O sistema integrado de lifelong learning, ou seja, aprendendo durante toda a vida. A aprendizagem não é só no ambiente de sala de aula ou através de uma relação formal. Nós aprendemos em diversos ambientes e de diferentes maneiras. Então isso também vai começar a ser uma realidade a partir de uma plataforma tecnológica que nos permita fazer isso. E por fim, o e-teaching. Nós conhecemos hoje o e-learning. O e-learning é a aprendizagem virtual, como essa que nós estamos tendo agora. O e-teaching é uma aprendizagem que vem por meio de computadores. Ou seja, nós vamos experimentar robôs nos ensinando ao invés de pessoas, como já existe em muitos países hoje, como por exemplo a Coreia do Sul. Então, robôs ensinando é o que nós chamamos de e-teaching, ou seja, um processo de aprendizagem ou de ensino através de novas tecnologias. Então, essa aula é uma aula para nós refletirmos sobre quais são as tendências e como é que a educação está se adaptando às novas demandas tecnológicas e geracionais. Comente um pouco sobre a tua opinião
a respeito dessa mudança geracional ou mesmo das tendências tecnológicas apresentadas pelo Millennium Project? E o que você acha a respeito das tendências e das alterações na educação para o futuro? Quero desejar para você ótimos estudos e até a próxima.